Esther Solano é uma das principais pesquisadoras da direita brasileira e ela está agora apontando, rapaz, o caráter estruturante do bolsonarismo. Fodeu. É o bolsonarismo estrutural. É para sempre. É um fundamento da sociedade brasileira. Ana, Folha de São Paulo, com um texto muitíssimo interessante, publicado no 4/4, tá? Assinado pela Esther Solano. Vamos dar uma olhada rápida no texto, depois vamos ouvir um trecho de uma fala dela lá na Fundação FHC, tá? Ela está dizendo que o bolsonarismo representa uma forma de entender o mundo, é estruturante, tá? Então o que ela está dizendo aqui, basicamente, se eu entendi, é que o bolsonarismo já existia antes do Bolsonaro. Bolsonaro pode ser, então, um catalisador de um sentimento que já existia? Não sei. Olha lá. A socióloga Esther, né? Ela entrevista os bolsonaristas aí desde 17, procura decifrar seus valores, seus sentimentos e suas tendências. Tenta entender as razões dos votos desses caras em 18 e 22. Aliás, daqui a pouco você vai ouvir ela falar sobre a eleição passada. É foda. Ela está convencida de que o bolsonarismo não é só o apoio ao Jair, também não é uma visão antipolítica e anti-PT. Também representa uma forma de entender o mundo, está dizendo ela. Então, seguindo por essa lógica, danou-se, porque o bolsonarismo sobrevive fácil ao Bolsonaro, né? E ela continua, para mim a chave é essa, o bolsonarismo é representativo, ele é muito mais profundo e muito mais estruturante da sociedade brasileira. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada do que é o bolsonarismo, está dizendo a Esther Solano, a Folha de São Paulo. Bora ouvir um pouquinho do que ela disse. Faz o quê? Faz uns 4 meses na Fundação Fernando Henrique Cardoso, que desde 18 tem promovido uns debates aí sobre a democracia brasileira. É muito interessante. É muito interessante. O Dória estava colando com o Bolsonaro na época, e o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, também, chamando aqui o Levitsky de como morrem as democracias para falar que ninguém devia colar com o Bolsonaro. É uma doideira. Vamos lá, Esther Solano. 2022. O que aconteceu em 2022 dentro das igrejas, na politização dos púlpitos, foi assim um artefato desinformativo tão escandaloso que deixou 2022 à altura de 2018, à altura do sapato, né? Bom, quem comandou esse esforço nas igrejas evangélicas foi a Michele Bolsonaro, e é por isso que o presidente do partido deles lá, o Valdemar Costa Neto, diz que ela é uma boa candidata a vice, porque ela liderou esse esforço aí de manipulação informacional nas igrejas, então ela se revelou uma boa política. Interessante a gente entender que tem tido uma escalada, uma intensidade comunicacional nas igrejas, enfim, para a qual a gente definitivamente não estava preparado. Como que se deu esta escalada? Fundamentalmente em base a um processo, que é um processo muito claro, muito definido e muito simples de capturar do ponto de vista comunicacional, que é a satanização, a demonização do PT e do projeto da esquerda. Então, nós tínhamos basicamente 2 projetos de demonização. A ideia de que votar no PT era diabólico, e uma outra ideia que foi muito potente e criou muita angústia no público cristão, que era a ideia de se você vota no PT, você vai ser expulso da comunidade. Então, aí a gente não está simplesmente entendendo a igreja como um fator espiritual, religioso, hermenêutico, e sim como um fator de configuração social, né? Então, quantas pessoas eu não entrevistei, que nas minhas entrevistas falavam assim, eu estou com muito medo de votar no Lula, porque eu sei que vou ser expulso do único lugar que eu tenho de pertencimento social, que é a igreja, o único lugar que eu tenho de acolhimento, o único lugar que eu tenho onde eu me sinto realmente alguém. Então, muitos entrevistados falavam assim comigo, bom, os pastores falam que vai ter perseguição aos cristãos quando Lula vencer as eleições, mas é a gente aqui que está sofrendo uma verdadeira perseguição. Então, eu digo isso porque a gente viu muito nitidamente uma radiografia, uma rejeição dos próprios fiéis a essa excessiva politização do púlpito. Para mim, um desafio fundamental agora do governo do Lula é o seguinte, entender que o diálogo com o campo popular evangélico não é um diálogo eleitoral, é um diálogo político. Pegou esse final? Pegou esse final? O diálogo com o evangélico não é um diálogo eleitoral, é um diálogo político. Em outras palavras, vamos lá conversar com a igreja já. Então, Esther Solano é uma pesquisadora, ela sabe, coleta depoimentos e depoimentos e depoimentos desses caras em muitas circunstâncias, né?
E a conclusão dela é essa. Eu acho que a gente deveria ouvir com mais calma isso aí, Ana, sabe? E ponderar, não é possível. Nossa, é maravilhosa essa fala e vai nos pontos certos mesmo, né? Primeiro, entender que não é uma questão apenas de crença e de entender o aspecto religioso da coisa, mas entender a religião como um fator cultural e como um fator comunitário. Né? Eu gostei muito dela apontar para esse aspecto, né? E entender primeiro que tem esse fator cultural comunitário aí que leva as pessoas para essa aproximação com o bolsonarismo e que isso é estrutural. E aí é o grande ponto da fala toda, né? E tem a ver com o que a gente estava falando lá atrás, né? Não basta, por exemplo, tornar Bolsonaro inelegível. É preciso lidar com o bolsonarismo, e aí talvez a gente precisasse de uma palavra melhor, existem outras palavras candidatas para isso, é um conservadorismo, é uma ultradireita, o que é isso? Por enquanto, nós entendemos isso como um bolsonarismo que precede o Bolsonaro e o sucede depois, continua para além dele. Você pode eliminar Bolsonaro do mundo e vai continuar existindo um bolsonarismo, né? E já existia muito antes dele existir. E esse é o ponto. O Bolsonaro é uma manifestação desta coisa, né, deste sentimento que está sendo aí predado por grupos políticos que se posicionam, né, como grupos religiosos, né, e são, na verdade, grupos políticos que predam isso, usam a seu favor e assim a coisa vai se perpetuando. Então é fundamental que a gente comece a perceber isso e comece a entender e a compreender essas comunidades. Realmente é para conversar com as pessoas agora, não é para disputar o voto evangélico, porque não é sobre isso, é para entender o que é que está acontecendo, que as pessoas estão sendo levadas para um buraco de ultraconservadorismo, de ultradireita, de radicalização, né, enfim, o que está acontecendo aí. Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê pra anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá pra aprender, sei lá, de italiano, Excel, espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu tô coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, economia comportamental. É muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Chauí, o Noam Chomsky, o Miguel Nicoleles. É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2.000 horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, a partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que está aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o Meteoro, porque aí pinga umzinho aqui pra gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado e, se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui pro Meteoro, mas claro, só se você quiser. Valeu!